Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Vou falar com vocês hoje sobre fisiologia na saúde da mulher, com a análise, né, com a interpretação, com a visão da medicina tradicional chinesa. E aí eu quero falar de fisiologia, assim como eu falei com vocês, vamos pensar em manutenção da saúde, em aspectos fisiológicos, desenvolvimento corporal, e dessa vez a gente não fala de adoecimento, a gente não fala de tratamento. Mas, se nós não conhecermos como se compõe essa fisiologia, nós não vamos conseguir também cuidar da nossa paciente. Então, quero abordar com vocês alguns temas. Primeiro, princípio básico do Yin e do Yang dentro da fisiologia. Depois, nós vamos falar de 5 elementos. Vamos falar dos ciclos de vida. E aí, combinando na fisiologia do ciclo menstrual. Então, curte, compartilha o nosso canal, façam comentários para que a gente possa sempre disseminar o conhecimento da medicina chinesa. Vamos lá, vamos começar pelo Yin e Yang, né? Essas duas polaridades universais, essas duas energias essenciais para que nós tenhamos a manutenção da vida. O Yin Yang, nós vamos ter três propriedades muito distintas que fazem essa coexistência poder ser a razão da vida. Então, nós vamos falar que são opostos, mas são dependentes. Então, essa propriedade é chamada de oposição e interdependência. Então, o Yang é uma coisa completamente oposta ao Yin, mas sem os dois juntos nós não conseguimos ter a perpetuação da espécie, nós não conseguimos ter a manutenção da vida. Então, por isso, oposição pelas suas diferenças, mas interdependência, porque um está completamente dependente do outro. A segunda propriedade é o interconsumo e o intersuporte. Então, o interconsumo significando que quando um diminui, ele dá o suporte, então o aumento para que o outro aconteça. Isso a gente vê muito, por exemplo, num ciclo do dia, ou então no ciclo das estações do ano, né? No ciclo do dia, à medida que o entardecer vai acontecendo, nós temos uma diminuição da luminosidade, nós temos uma diminuição da atividade, onde cresce, né? Onde aumenta o escurecer, então diminuindo as atividades. E aí depois, madrugada fora, e aí a gente tem o crescimento de novo, né? Do dia, o dia nasce, então fazendo com que cada vez que um seja consumido, o outro ganhe força. E por final é a intertransformação, aonde a mudança para o estado oposto é inevitável. Quando nós atingimos um limite, quando chega ao máximo de uma polaridade, ela se torna a direção para o sentido oposto. Então, quando uma coisa vai se tornar 100% Yang, ela acaba se tornando Yin. E quando algo vai se tornar 100% Yin, ela acaba se transformando no Ia. E o que isso tem para a gente pontuar a respeito de saúde da mulher? Nós vamos falar que a característica principal da mulher é ser Yin, é ter a sua essência enraizada no Yin. Por que isso? Nós consideramos que o Yin é a matéria, que o Yin é a parte substancial, que o Yin é a parte onde está contida a parte física. E como a mulher, para sua reprodução, precisa que o seu útero se encha de sangue. Sangue, que é uma substância material. Então ela tem a sua raiz baseada no Yin e no Shui, que é o sangue. Portanto, a mulher é considerada Yin, diferente do homem, que para fazer a emissão da sua essência, para emanar a sua essência para a reprodução, eu preciso que essa essência tenha movimento para que atinja, né, a parte feminina e aí ocorra o processo da gestação. Então a mulher ela é considerada na sua raiz Yin, e o homem é considerado na sua raiz Yang. Só lembrando, né, gente, que não existe melhor ou pior. São duas polaridades, são duas energias, são essenciais para a manutenção da vida. E aí, puxando ainda da teoria de base, nós vamos trabalhar com 5 elementos: fogo, terra, metal, água e a madeira. Quais desses elementos é fundamental para a manutenção da fisiologia e da saúde da mulher? Todos eles, né? Como todo e qualquer
ser, nós precisamos desses 5 elementos bem ativos no nosso corpo para que a gente possa fazer essa manutenção da vida, essa manutenção da fisiologia. Mas como eu acabei de falar para vocês, se nós temos um enraizamento da energia feminina baseada no yin, baseada na substância sangue, nós vamos pensar em especial no elemento fogo, que é o presente, o coração ali dentro desse elemento, que é responsável por produção e por distribuição desse sangue no corpo. Juntamente o elemento terra, que traz a base material para a formação desse sangue. Então nós já temos 2 elementos importantes aí ligados com o sangue. Ainda mantendo nessa mesma ideia, nós temos o elemento madeira, que é representado ali com o órgão fígado dentro do seu contexto, que é responsável por conduzir e fazer a regulação do útero. Então é muito importante a condução que o fígado faz para que esse sangue chegue dentro do útero. Tão importante quanto o elemento água, que contém o órgão rim dentro da sua característica, e o rim é o que é responsável por armazenar a nossa essência da qual, sem ela, a gente não consegue fazer o nosso processo de reprodução. Então aqui, igualmente importante, tanto para o homem quanto para a mulher, o elemento água, pela questão direta ligado à nossa essência, ao nosso Jing. E também, com menor importância direta, mas de uma fundamentação muito bacana dentro da medicina chinesa, o elemento metal, que vai conter o pulmão ali dentro da sua característica energética, o órgão principal, que sem a base inicial da respiração, a gente não tem nenhuma evolução dentro dos nossos processos fisiológicos, né? Lembrando que o Qi é a raiz, né, do ser humano, então essa formação inicial a partir da respiração. Mas jogando de novo para a fisiologia básica, os elementos que lidam com o sangue, principalmente elemento madeira, elemento fogo, elemento terra, são fundamentais para a saúde da fertilidade, da saúde, da manutenção da vida das mulheres. E aí, também o elemento água, né? Por causa do Jing, e aí sim essencial para cada um de nós, assim como o elemento metal. E quando a gente puxa, né, essa questão do Jing, um dos seus papéis, além da reprodução, é controlar o crescimento e o desenvolvimento. Então nós colocamos que tanto os homens quanto as mulheres têm ciclos de desenvolvimento. Para as mulheres, esses ciclos acontecem de 7 em 7 anos, enquanto para os homens acontece de 8 em 8 anos. Então, a velocidade de desenvolvimento das meninas, depois das mulheres, ela é mais rápida em relação ao desenvolvimento do menino, depois do homem. E desses ciclos, 2 marcam de uma maneira muito importante a fisiologia feminina, que é o segundo ciclo de vida, aonde entre o espaço, né, do final ali, do terço final do primeiro ao segundo ciclo, acontece a menarca, aonde nós temos estatísticas falando que de 12 a 14 anos em alguns países ocidentais e de 13 aos 15 anos em alguns países orientais é a maior marca de acontecer esse processo fisiológico, né, da primeira menstruação. Então, nesse período, a teoria da medicina chinesa fala que 2 vasos maravilhosos, Renmai, que é o vaso concepção, e o Chongmai, que é o vaso penetrador. Então, a medicina chinesa fala que esses 2 vasos estão prontos, a menstruação acontece, e aí a mulher, a menina, é capaz de conceber. Óbvio que eu não vou discutir e falar que está na hora dessa concepção acontecer, mas energeticamente já se prepara, o organismo já começa a ficar pronto para que isso aconteça. E aí, baseando mais uma vez nesse processo tão marcante da fisiologia, o 7º ciclo para a mulher também é importante nessa questão, que é onde nós temos 7 vezes 7, 49 anos, né, acontecendo por volta dessa faixa etária a menopausa. Então, aqueles 2 vasos maravilhosos, né, Renmai e Chongmai, que estavam prontos, agora eles se encontram exauridos. E aí a mulher não é mais capaz de conceber.
marcando então um dos processos da menopausa. E isso então acontece ali por volta dos 48 a 52 anos, como uma estatística média, corroborando, né, com essa fala da medicina chinesa, que é ao final do sétimo ciclo de vida, 7 vezes 7, novamente, 49 anos. E aí uma coisa que me questionam muito quando a gente começa a falar de saúde da mulher, né, é que como essa fisiologia, tanto no desenvolvimento, crescimento ali, a reprodução ligada ao Jing, está muito focada nesse pedaço do ciclo menstrual, na menarca, na menopausa. Algumas pessoas falam, mas poxa, até soa um tanto machista. Ah, sonha como parece que a mulher ela só foi feita para reproduzir. Longe disso, né, pessoal? Longe disso. Mas há sim uma força energética, desde o momento da menarca até a menopausa, que mensalmente o organismo feminino faz um direcionamento importante da sua energia e da sua fisiologia para que o ciclo menstrual aconteça, propiciando a possibilidade da reprodução. E aí, se essa reprodução vai acontecer ou não, se essa reprodução ela, né, é desejada, se essa reprodução tem um momento para se acontecer, aí é uma questão muito voltada também para a individualidade, para a saúde da mulher, para todos os projetos, planos que vocês mulheres têm toda a concepção ali, cada uma em seu momento, cada uma em sua fase. Mas a fisiologia busca sempre esse aspecto dessa possibilidade mensal ali através do ciclo menstrual para que aconteça esse processo fisiológico. E aí é dessa fisiologia que eu quero falar para vocês, aonde nós dividimos, dentro da visão da medicina chinesa, o ciclo menstrual em 4 fases. Então, o período menstrual, ele acontece dividido em 4 fases bem distintas, e essa fase, ela é muito importante, cada uma dessas fases, elas são muito importantes para que a fisiologia da mulher seja respeitada, para que a fisiologia da mulher seja conduzida não só com a ideia da concepção. Para todo e qualquer tratamento, quando nós direcionamos o cuidado com essa fisiologia, a tendência é que o organismo se recupere mais rápido. A tendência é que eu tenha um equilíbrio maior do yin e do yang. A tendência é que eu tenha os ciclos, né, fisiológicos dos 5 elementos, tanto o ciclo de promoção quanto o ciclo de restrição, né, aonde a mãe alimenta o filho e aonde o avô controla o neto, sendo de uma maneira mais eficaz acontecendo. Então, todo esse processo desse ciclo vai favorecer a manutenção da fisiologia e acabando com a manutenção também da fisiologia e da saúde da mulher, ajudando muitas das vezes a recuperar algumas queixas, recuperar algumas síndromes, algumas patologias, ocidentalmente falando, que não tem nenhum processo ligado ao período gestacional, ao período fértil, ao período do ciclo menstrual, mas que isso acaba sendo ajudado, né? Então, se eu consigo alimentar de uma maneira melhor o sangue dessa paciente num período aonde já já a gente vai falar desses ciclos, né? Há um esvaziamento ali do sangue do útero, eu posso ajudar a recuperar mais fácil um processo de uma insônia, um processo de uma anemia, um processo de alguma doença voltada, né, para essa parte psíquica, voltada para o aspecto mental, de uma memória, concentração. Então, quando eu tenho a fluidez, o livre fluxo do Qi sendo preconizado no momento onde a fisiologia da mulher pede isso, eu posso ajudar em cuidados como dores, em cuidados de um processo de uma fibromialgia, o cuidado de uma constipação intestinal. Então, obedecer a essa fisiologia faz com que a gente consiga recuperar a saúde de uma maneira mais rápida e também fazer esse processo de manutenção da saúde. Lembrando mais uma vez, pessoal, nós estamos falando de fisiologia.
A questão voltada para o adoecimento, a questão voltada para a reprodução, não está sendo abordada aqui. Nós estamos puxando diretamente o processo da fisiologia. E como que a gente divide essas 4 fases do ciclo menstrual? Assim como na medicina ocidental, o primeiro momento, o primeiro dia do ciclo é quando chega a menstruação. Então, o dia 1 desse ciclo é quando se inicia o processo menstrual. E a medicina chinesa fala que de 3 a 5 dias, também pensando em volume de sangue e qualidade do sangue que está sendo, né, retirado ali do útero, descamado do útero, faz parte de um processo de quanto tempo, com qual volume esse sangue deve ser limpo, né, deve ser descamado ali da parede uterina. Então, 3 a 5 dias é o que compõe este período. E aí nós entramos para a segunda fase, que é a fase pós-menstrual. Então, primeira fase, fase menstrual, e agora a fase pós-menstrual. É um momento onde a gente precisa buscar muita nutrição. Enquanto a gente precisava circular para que o útero seja completamente descamado no período menstrual, agora nós precisamos levar nutrição, uma vez que foi retirado, né, foi exonerado ali, foi expurgado um sangue lá de dentro do útero, aquilo ali há um vazio. E aí é falado que nós temos em vazio o útero, o Chongmai, vaso penetrador, e o Renmai, vaso concepção. Então nós precisamos direcionar, nós precisamos fazer com que esse útero seja abastecido com um novo sangue. Então essa é uma fase onde a fisiologia da mulher pede bastante nutrição. Nessas horas pode-se acentuar um cansaço, pode-se acentuar as síndromes de vazio de uma maneira geral, uma dificuldade talvez maior de força física, porque a fisiologia está voltada para abastecer esse útero. Então, nós também podemos promover isso dentro da recuperação e da manutenção da saúde da nossa paciente. 7 dias é o que contempla esta fase. Então, nós já tivemos 5 dias do período menstrual, 7 dias da fase pós-menstrual. Agora a gente entra no que a medicina chinesa fala da fase do meio do ciclo, que seria o período fértil. Então, nós temos bastante energia, bastante sangue já concentrado no útero, e isso que a gente precisa manter da fisiologia. E por que manter isso na fisiologia? Pensa comigo, gente. O ciclo foi formado para que haja a possibilidade de uma fecundação. Se eu tenho um direcionamento que não está sendo feito para esse útero, o organismo vai se voltar para que isso aconteça. Então pode faltar energia, pode faltar sangue em algum outro local. Então, mais uma vez, as síndromes que são ligadas à deficiência, que são ligadas à fraqueza, elas podem se acentuar um pouquinho, porque o organismo está querendo direcionar, fazer a sua parte fisiológica. Lembra que o Jing é responsável por crescimento, desenvolvimento e reprodução. Então, o Jing vai querer fazer o seu papel de promover essa reprodução. Assim, então, quando nós mantemos a nutrição do útero dentro dessa fase, independente se estamos buscando uma fertilidade ou não, fazemos o direcionamento para o útero nessa fase e nós estamos obedecendo à fisiologia. Vamos pensar que não houve uma gestação iniciada, não houve uma fecundação para que a gente continue dentro do ciclo fisiológico. Agora é hora, então, já que não houve essa fecundação, de preparar para que tudo aconteça novamente. Então, há uma concentração de Ti lá dentro daquele útero, é absorvido tudo que o organismo pode reabsorver de bom ali daquele sangue, de bom daquele aspecto energético, e o útero tende a ficar em estagnação para que aconteça o início de um novo ciclo. Então, essa é a fase pré-menstrual. Nós já tivemos a fase menstrual de 5 dias, nós já tivemos o pós-menstrual de 5 dias, perdão, de 7 dias, novamente 7 dias para o período fértil, e agora nós entramos em 9 dias do período pré-menstrual. E aqui, esse período pode ser marcado também
com um acentuar das síndromes que se fala de acúmulo, que se fala de estagnação. Por isso pode haver um aumento de TPM, por isso pode haver cólica, por isso pode haver retenção hídrica, né? Inchaço das mamas, inchaço das pernas, porque aquilo ali está muito estagnado, está muito parado, para que daqui a pouco aconteça uma nova menstruação. Então, nós precisamos, nesse período, dar fluidez energética. Nós precisamos colocar o Tichuê dessa paciente para poder circular. Então, nós compusemos aqui essas 4 fases, com essas 4 visões do que está acontecendo energeticamente e de como que nós, praticantes da medicina chinesa, nós acupunturistas, podemos preconizar essa fisiologia para que a gente cuide não só do ciclo, não só do processo de fertilidade, mas também das outras coisas que essa nossa paciente pode estar queixando, pode ter como síndromes ou como patologias. Às vezes a gente não usa esse raciocínio e aí a gente começa a pensar em, nossa, eu fiz acupuntura nessa minha paciente, durante 3 semanas ela ficou boa. E aí, em uma semana do mês, ela foi lá e destrambelhou a sentir as queixas novamente. Por que que isso pode estar acontecendo? Porque cada uma dessas fases na fisiologia pode estar atrapalhando aquela queixa, aquela síndrome que a paciente tem. E como nós não observamos isso, esse cuidado se torna não completo para essa paciente. Então, acompanhar essa fisiologia vai muito além da questão reprodutiva, vai muito além da questão de ter uma fecundação, uma promoção de uma gravidez ou não. É claro que se a gente quer buscar isso como objetivo de cuidado, como objetivo de tratamento, é o passo zero para que a gente possa cuidar disso, né? Ajustar essa fisiologia do período menstrual. Mas mesmo fora disso, nós podemos ter esse cuidado com as nossas pacientes. Beleza, gente? Então falamos um pouquinho de fisiologia aqui, da saúde da mulher, passamos pelo Yin Yang, passamos pelos 5 elementos, passamos pelos ciclos da vida, falamos da fisiologia da menstruação. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, faça seus comentários, veja comigo o que você pensa a respeito disso, como que você usa essas estratégias de fisiologia no cuidado das pacientes que te buscam em consultório. Forte abraço, até a próxima, professor Luiz Otávio.